É um chavão dizer que o cão é o melhor amigo do homem e de facto é, sobretudo para as crianças. Há imensos benefícios, desde os batimentos cardíacos, às questões emocionais, às alergias. É deles que vamos falar neste Filhos e Cadilhos, da relação entre as crianças e os animais de estimação. Pedro, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Nada, obrigada a nós. Ora, então, este é um momento super especial. Nós há muito tempo aqui no programa que queríamos trazer animais e falar dos benefícios que são inúmeros desta relação entre crianças e animais de estimação, em concreto dos cães. Sim. Mais à frente no programa vamos falar com um pediatra que nos vai explicar do ponto de vista clínico estes benefícios, mas eu gostava de lhe perguntar quais são, à partida, os benefícios desta relação para a criança, mas também para o cão. Ora bem, é a questão da socialização da criança, a questão da responsabilidade, a questão da autoestima também, a questão deles ficarem um pouco mais gordinhos, porque não se mexem. Evitar a obesidade infantil, porque o cão promove a atividade física da criança. Existem alguns estudos que já falam sobre isto, em que os cães ajudam muito, ao contrário dos gatos, a que os meninos saiam de casa, no fundo, não é? E se depois nós juntarmos a isto a algumas atividades porreiras, então ainda melhor. Junta-se o útil ao agradável. Exatamente. Há também alguns mitos, e eu gostava de, do ponto de vista pessoal, porque lá em casa, tenho-lhe a dizer que tenho ali uma família adepta de cães, e tenho um filho que está sempre a pedir um cão, e qualquer dia ganho coragem, e portanto, para todos os pais e todas as mães que estão na minha situação... Mas porquê? Eu tenho uma filha muito pequenina, e essa também podemos começar por aí. Qual é a idade ideal? Se calhar podemos começar por aí em relação aos mitos. Há vários estudos que dizem que a partir dos 3, 4 anos faz sentido, antes disso a criança não tem muita responsabilidade. Não tem. E portanto antes disso não há grande vantagem. Não, existem sempre vantagens. É assim, quanto mais não seja clínicas. E isto tem a ver um pouco com esta questão de que me abordou há pouco, que é a questão das alergias. Aí provavelmente temos, porque desde muito cedo que expomos uma criança ao pelo, à baba, a essas coisas todas, e isso faz com que eles fiquem mais fortes, não é? Agora, a questão da educação aqui, e a educação da criança, ela parte muito dos pais. Neste caso, parte dos seus tutores, não é? Só que nós temos, entretanto, aqui uma pequena dualidade, que é, eu enquanto tutor tenho que olhar para o cão, enquanto tutor também tenho que olhar para o meu filho. E às vezes estas coisas não batem muito bem. Portanto, é difícil fazer essa gestão, daí fazer sentido que um cão entre em casa numa altura em que a criança já tem alguma maturidade e algum entendimento. Sim, claro. Existe um risco, que são as crianças com menos de 7 anos. Porquê? Porque elas mexem-se muito. Elas brincam muito com os cães, só que há cães que não gostam muito de muitas brincadeiras. Essa é uma questão importante, porque antes de começarmos este programa eu dizia assim, Pedro, mas existem raças ideais. Não existem. Não existem. Isso é um mito, é uma meme. É algo de que se espalha e que depois as pessoas ficam a pensar, uau, eu tenho um labrador, é o melhor cão do mundo, tenho um golden, é o melhor cão do mundo. Esse crachá é muito lindo, mas não se está a ouvir direito. Pedro, posso-lhe pedir que chegue um bocadinho o seu crachá para lá? Posso ser eu? Assim, para a frente. Isso. Quer tirar? Não se importa de tirar? Não, o microfone não, que nós queremos ouvi-lo. Então. Posso? Vamos a isso. Muito obrigada. Estava-me a dizer. Estava-me a falar, então, da questão das raças, que é um mito. Sim, é um mito. É um mito porque não existem boas raças, está bem? Não existem más raças. Os labradores, toda a gente pensa que são os cães ideais para ter com crianças. Bem, existem alguns cães que, se forem bem sociabilizados desde muito pequenos, de que se podem habituar e sociabilizar eles também bem com adultos ou com crianças. Certo. O que é certo é que nem sempre estes pressupostos da socialização são bem feitos. E como não são bem feitos, às vezes, quando este meu cão, entre aspas, eu penso assim, eu tenho um golden, ok, vai ser ótimo para crianças. Quase que nem me esforço para Exatamente, este processo, certo? não é? Há regras básicas, não há, Pedro? Quais são? Há montanhas delas. Com crianças pequenas ou a partir de 7 anos, quais são as regras? Normalmente, nós costumamos fazer
um pequeno paralelismo entre aquilo que não fazemos com as pessoas, o que também devemos não fazer com os cães. Não devemos puxar orelhas, que é uma coisa eu chata. não posso puxar as orelhas às pessoas. Então, se eu não posso puxar as orelhas às pessoas, eu tenho de que ensinar ao meu filho que também não deve puxar as orelhas ao cão. Eu não devo tirar coisas às pessoas. Se eu não devo tirar coisas às pessoas, também não devo tirar coisas ao cão. Nomeadamente ossos, brinquedos, etc. Respeitar também. Respeitar. Um exemplo, se uma pessoa está a dormir, eu não vou acordá-la. Se eu não vou... É assim, se eu não faço isso, então também não faço o mesmo em relação ao cão. Isto é muito importante de que se estabeleçam algumas regras de ouro, entre aspas, ora vamos dizer assim, para que o convívio dentro do grupo social seja o melhor possível. Está bem? Queenie, o que foi? Está com fome. Não está com fome. Ela então? É assim, ela está com sede. Ela está com sede, precisávamos de água. Ninguém tem água, Laurinha, arranja aqui uma água para o Queenie. Pedro, estávamos então aqui a falar, outra coisa que me parece importante é a responsabilidade da criança. Estivemos aqui a falar da importância da criança estabelecer esses limites, da disciplina, que acaba por ser positiva quando esta relação é bem trabalhada, não é? Porque mas uma criança com menos de 7 anos tem pouca responsabilidade. Tem muita dificuldade. Eu acho que tem a boa intenção de o fazer. Exatamente. Então aqui tudo passa pelos pais. Exatamente, pelos pais. É assim, não há como. Só que os pais às vezes pensam de que sabem tudo. E isto é um outro problema, não é? Eu já sei tudo sobre cães, porque eu sempre tive cães. É assim de que as pessoas aparecem ao pé de mim e, entretanto, pedem-me ajuda, porque, de alguma forma, em algum momento, é assim, nesta timeline, houve uma falha. Houve uma falha entre o que o tutor ia dar ao cão, ou, entretanto, estava à espera do cão, e aquilo que efetivamente este cão deu. Está bem? Certo. Sim. Parece-me também importante aqui falarmos, já estivemos a falar da questão da disciplina, já falamos do respeito que tem que haver pelo animal, das idades ideais em relação ao cão, mas há outro dado que ainda não focamos, que tem a ver com as raças perigosas. E que já referiu que não existem raças perigosas. Mas a verdade é que há muitas notícias infelizes em relação a determinadas raças que nos levam a pensar que existem raças mais perigosas ou menos apropriadas para crianças. Faz sentido isto ou não? Faz algum sentido. A Gwyneth está a chorar, ela quer água, Laurinha. Desculpa interromper, mas... É assim, faz algum sentido se nós pensarmos de que o porquê que a lei diz que um cão é potencialmente perigoso. Ele é potencialmente perigoso porque tem uma força de Anda, Laurinha, desculpa, porque eu estou aqui... Eu imagino-me assim, com a sede que a Gwyneth deve estar, portanto, lá está a questão de... Pronto, muito bem. Muito bem, graças a Deus. Na realidade, qualquer cão pode ser potencialmente perigoso. Normalmente as pessoas aqui ainda facilitam mais um pouco porque pensam do que os mais pequenos. Pronto, ele morde menos, não faz mal. Só que o que é certo é que se nós tivermos... Assim, é um comportamento que é natural. Se ele não se sente bem, se sente desconfortável, ele vai tentar reagir. É quase como uma criança, quando pequenina. Exatamente a mesma coisa. Então, se nós associarmos isto ao principal, que é os métodos, com que métodos é que eu trabalho a educação do meu cão? Aí sim, aí eu vou ter grandes problemas. E quais são? Era precisamente o que estávamos a conversar há pouco com o outro convidado, ou outra convidada, não é? Que é, eu não preciso de vencer os meninos. E os cães é a mesma coisa. Eu tenho que os convencer. Se eu exercer a força, vai haver uma reação. E depois há uma altura em que ninguém se entende. Certo. Porque ou estamos na parte cognitiva ou estamos na parte emocional. Não podemos estar nas duas ao mesmo tempo. Está bem? E os cães é exatamente a mesma coisa. Olha aqui, por exemplo. Ela não estava bem, estava desconfortável. Eu tentei perceber, porque estávamos a conversar, ao mesmo tempo, porque é que ela estava assim. Isto às vezes é assim, não é fácil. Claro, mas é como com os nossos filhos, é um trabalho que tem que ser feito em permanência. Então, houve um momento em que eu percebi, ok, tu estás com sede.
E tu estás com sede, porque eu estou-te a dar coisinhas há muito tempo, portanto deves estar com sede, não é? A partir do momento em que lhe demos aquilo que ela queria, ela descansou. Só que há pessoas de que não têm paciência para isto, não têm paciência para aprender, elas não têm paciência para aprender a linguagem do cão. Isto tudo é tudo muito importante. Ora, repara agora, eu agora posso comunicar com ela, ela ouve-me, eu não reagi. Está mais apta a sim, claro. É assim, ela neste momento ela aprende, mas há pouco ela não aprendia nada. Se nós formos pelo caminho mais curto, eu ia fazer chu, para. Só que isto não ensina nada ao cão. A única coisa que ele iria aprender era: não mostro este comportamento à frente do Pedro. Mas isto não quer dizer nada. Não quer dizer eu quero que ele aprenda. Claro que sim. Não é? Se eu quero que ele aprenda, eu tenho que o ler. Certo. É? Deixa-me só fazer uma última pergunta, porque isto passa a correr. É, idade ideal. Um cão com uma criança deverá entrar em casa um cão pequeno, ou é possível entrar um cão grande, mais velho, claro já com uma idade? Sim, claro. É assim, isso é um outro mito. Porquê? Porque as pessoas pensam de que só puppies é que podem entrar dentro de casa. Isto está errado. É assim, tudo aquilo que é puppy, é assim, passa por um processo de aprendizagem. Xixis, cocós, roer, ladrar, etc. Isto é super chato. Toda a gente sabe de que os puppies só são muito fofos nos primeiros 5 minutos. Certo. Porque a partir daí... como um bebê pequenino. Exatamente, porque a partir daí que começam imensos trabalhos. É muito importante que as pessoas percebam de que quanto mais velho é o cão, mais rapidamente ele aprende, mais rapidamente ele chega à parte cognitiva, que é essa tal parte de que nos interessa no cão. É o andar de cima, que nos Exatamente, pronto. É muito importante que isso aconteça. Sei lá, é assim, penso em cães com 7, 8, 9 anos, 10, 12, são cães fantásticos. Muito mais do que isso, provavelmente já não. Porquê? Porque há uma altura em que os nossos cães de que querem mais descanso. Claro, e precisam desse seu espaço. Nessa altura, se houver uma criança por perto, vai incendiar aquilo tudo. Certo. E há uma altura em que o cão quer sair, quer não sei o quê. Claro. E é muito importante nós estarmos atentos a todas estas formas de linguagem. Dog Academy é o Dog Academy. Academy. Peço desculpa, não estou a pronunciar corretamente. Em todo o caso, fica a intenção. É um local onde as pessoas e as famílias podem trabalhar este relacionamento. Sim, é só mais um. É só mais um desses locais. Existem outros pelo país, desde que se use sempre metodologias positivas. O que é que isto quer dizer? Não devemos vencer o cão. Devemos convencer o cão. E, além disso, ainda devemos fazer uma outra coisa, que é formar os tutores. Se nós não formarmos os tutores de uma forma teórica e de uma forma prática, nós não chegamos lá. Certo. Está bem? E não existem resultados. Existem muitas outras pessoas a fazê-los também. Muito bem, fica aqui a referência. Pedro, gostei muito de estar consigo e com esta boneca aqui, que já vai, pelo menos, sem sede para casa. Ora, algo que é também importante e que é também desenvolvido por esta academia é um projeto inédito que está a ser desenvolvido em escolas de Vila Nova de Gaia, com crianças com necessidades educativas especiais, e que é um verdadeiro sucesso porque as põe a aprender e, sobretudo, a serem mais felizes e a prepararem-se do ponto de vista emocional. A Academia nasceu há 2 anos, tem tudo a ver com formação em termos caninos, não só, portanto, esta questão das terapias, mas temos aulas de modificação comportamental, temos aulas de treino, formação para as famílias, portanto, a Dog abrange um projeto muito, muito grande. As terapias é só uma área do nosso projeto grande. Os nossos cães estão todos certificados por um organismo americano, portanto, isto a nível de apetência para as terapias, e temos esse cuidado. Normalmente o que se faz em terapias assistidas tem muito a ver com trabalhar questões emocionais, ou seja, questões de relação entre pares, questões de autoestima, muitas vezes questões de textura, de toque. Trabalhamos com meninos com espectros de autismo, portanto, com diferentes dificuldades e, portanto, além disso tudo que também trabalhamos, estamos a aplicar com as terapias a aprendizagem. O cão só trabalha porque está sempre a ser reforçado positivamente.
Tudo o que eu lhe pedir, no fundo, ela vai receber o ordenado dela, que é a comida. Ela acaba por ter sempre interesse em trabalhar mediante toda a logística que eu faço e todas as necessidades dela, não é? Porque um cão não pode trabalhar nem o dia inteiro, nem horas em excesso. Funciona muito bem, o Nuno e o Ivan, funcionam bem porque eles também já fazem trabalho de sala de aula juntos. Eles estão muito na base ainda da aprendizagem, o Nuno e o Ivan mais a nível de contagem, só fazem até ao 10 e com algumas dificuldades. Portanto, hoje vamos trabalhar também as competências motoras, porque eles são um bocadinho descoordenados e ajuda bastante, e eles têm de se adaptar e ao mesmo tempo têm de fazer o percurso como eu lhes disser que aquilo têm de fazer. E depois vamos trabalhar a contagem no final. Vamos ter o dado, consoante o número que sair, eles vão ter que dar a comida à Gwynnie. Era um trabalho inédito em Portugal que está a ser desenvolvido em várias escolas de Vila Nova de Gaia, com crianças de necessidades educativas especiais de diferentes aspectos, sejam, por exemplo, o autismo, como vimos aqui nesta reportagem, sejam outras patologias ou outras dificuldades. É um trabalho de sucesso, já que está provado, e vamos vê-lo mais à frente neste programa, que os cães têm incríveis benefícios, nomeadamente no que à produção de endorfinas e à redução do stress diz respeito. Olá, Hugo! Hoje temos aqui uma comitiva. Olá, Cristina. Olá, Zambi. Olá, Afonso. Sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que a Zambi vai querer aqui provar esta papinha. Posso dar? Eu penso que sim, só tem produtos naturais. Só tem. Então vamos lá dar à Zambi para ela provar. Espera aí, deixa-me provar mais um bocadinho ele também. Sim, senão depois. Depois dela tocar. Queres, Afonso? Não. Olha que é bom. Espera lá. Pronto. Vamos pôr aqui para a Zambi. Vamos lá. Ora, lá vai. Já está. Ora, bem bom. A Sandra gostou. Está aprovado. Está aprovado, Sandra. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Hugo. Olá. Olha, para a semana vamos aqui falar de um tema muito querido para ti, que é do teu novo livro, do teu novo projeto. Assim, já para desvendar. Mas antes disso, vamos falar deste tema maravilhoso, que é a relação entre crianças e os animais de estimação, sim, os cães em concreto. Há montes de estudos que falam de montes de coisas positivas, portanto eu nem sei por onde começar. Começa tu. Exatamente, é assim, os benefícios são quase infindáveis. Aliás, não há propriamente nada que contraindique essa relação. Muitas vezes os pais têm algum receio, principalmente quando são bebés pequeninos, nomeadamente em relação às possíveis alergias e a... Está mesmo a gostar? Gostei imenso. As possíveis alergias e o contacto com os pelos, se poderá desenvolver alergias o bebé ou a criança. O que é um mito, não é? Porque um mito. Os estudos mostram exatamente o contrário, que o contacto precoce com os animais, até desse ponto de vista, é benéfico, porque parece que contactar com essas partículas estranhas logo desde o início da vida faz com que o organismo reaja menos, induz tolerância, mesmo em crianças que têm risco acrescido de alergias. As crianças com asma que tiveram um animal com menos de 1 ano de idade têm um risco de contrair essa asma inferior a 13% em relação a outras crianças. Exatamente. Com potencialmente alérgicas. Reduz o risco porque induz tolerância, ajuda o organismo a perceber que é estranho, mas a reagir de forma adequada, ou seja, a não reagir. Portanto, até desse ponto de vista é benéfico. E depois, ao longo de todo o desenvolvimento, um animal de estimação é um companheiro, é alguém com quem a criança pode partilhar as alegrias, as frustrações, os medos, é alguém que dá segurança porque está sempre presente, está incondicionalmente presente e que ajuda a estimular até do ponto de vista sensorial, e estavas a falar muito bem há bocadinho da estimulação sensorial visual e as texturas com a alimentação, mas também no desenvolvimento das crianças, a estimulação, o contacto com o pelo, com o focinho mais frio, com a baba dos animais, com tudo isto é importante. Ora, Cristina e Afonso, contem-me tudo. Há bocadinho o Afonso contou-me, para vermos aqui um caso prático, quando é que teve a Zambi, que foi há mais ou menos 2 anos. Conta-me lá. Estavas no shopping? Estava no shopping a comer e de repente o meu pai diz-me que eu vou ter uma cadela. E que tal? O que é que tu ficaste? Tu um bocado disseste-me, o que é que te sentiste? Super feliz. Já querias há muito tempo? Assim, estava sempre a pedir. Estava sempre a pedir, Cristina. Então vai-me acontecer o mesmo, é isso que me quer dizer. Eu tenho lá em casa. Espero que sim, vale a pena. Tenho lá em casa um, pelo menos, outro ainda não fala muito, mas muito fã. Conte-me, como é que. Vale a pena. Estou tramada.
Ou desligar a televisão. Mas também dizes que a televisão não é benéfica, portanto, olha. Não há televisão, não há conhecimento. Exato. Eles pedem na mesma. Exato, também confere. Vê qualquer cão, amanhã é este que eu quero. Eu acho que sim. Cristina, conte-me tudo. Como é que surgiu este momento e que benefícios é que tem trazido também para o Afonso? O engraçado da situação foi precisamente para controlar o entusiasmo excessivo do Afonso. E falamos com pediatra, falamos com psicólogos e disseram-nos se calhar até era uma ideia razoável. O entusiasmo em relação aos cães ou de uma forma O geral? entusiasmo dele, o excesso de energia normal, mas para controlar em determinados momentos. E realmente com a chegada da Zambi e o treino, portanto ele teve que aprender a lidar com a Zambi, sem dúvida que ele tem que estar controlado, não pode haver excitação a mais por causa do grau de brincadeira, não é? Porque a Zambi tem 30 quilos, perto do peso do Afonso. E tem que haver essa calma, esse controle. Essa responsabilidade e essa autodisciplina são também importantes. Por um lado, há a questão da responsabilidade, não é? E da autodisciplina, aquilo que a Cristina dizia. Exatamente. Ok, eu agora vou ter que parar. A regulação emocional é muito importante porque acaba por funcionar muitas vezes como um travão. E por isso é que é bom, até para o desenvolvimento emocional da criança, é bom este contacto precoce. E eu acho que eles acabam por se disciplinar mutuamente. Sim, sem provavelmente. dúvida. O Afonso teve que aprender a lidar com a Zambi Claro. e a Zambi com o Afonso, porque Claro. existem limites. Há coisas que os cães não gostam que se faça e que nós também não gostamos. Portanto, isto funciona realmente nos dois sentidos. É uma relação mútua. Há pouco falávamos aqui com um treinador de cães, exatamente daquilo que o cão não gosta e da forma como a criança tem que também aprender a respeitar o animal. E por isso eu perguntava-te, falaste há pouco dos benefícios do ponto de vista das alergias de ter um cão com crianças muito pequenas, mas por outro lado, tendo essas crianças pequenas, é importante explicar-lhes que aquele é também um ser vivo, que não é um boneco, se é que me entendes, não é? Claro, até porque se eles pisarem o risco, colocam-se as crianças próprias em risco, passo a redundância. Certo, e há histórias muito tristes em relação a isso. Porque a questão é um bocadinho essa. Agora, claro que é preciso haver alguns cuidados na escolha de um animal de estimação. Nem todos os animais de estimação são adequados a crianças pequenas e faz sentido pensar nisso um bocadinho. Relativamente aos cães, eu acho que é lógico tentar, sempre que possível, escolher um cão que dê algumas garantias, se bem que isto é muito falível, de que é um cão amigável. Há raças que estão consideradas potencialmente perigosas. Certo. E nunca é demais reforçar que essas não são bons animais de estimação para crianças. São animais e agem por instinto, portanto deve-se ter esse cuidado, porque a primeira prioridade quando se escolhe um animal de estimação é, obviamente, garantir a segurança da criança. Claro que depois a criança vai ter que garantir a segurança do animal também, mas é garantir a segurança da criança. E esse é um cuidado que tem que existir. Porque os animais, lá está, não permitem tudo, não gostam de tudo, e se as crianças não souberem até onde ir, vão levar, se for um cão com uma rosnadela, na melhor das hipóteses. Claro, e depois o caminho, em vez de ser benéfico, acaba por ser... Claro, tem que ser alguma cautela na escolha do animal de estimação. De resto, é usufruir. Acho que é, Afonso, tu conta-me lá, como é que ter a Zambi mudou a tua vida? Tu agora vais com ela para a rua, também podemos falar da questão da atividade física, já lá vamos. Tu vais passeá-la? Sim, a maior parte das vezes. És tu que vais? Sim. Vais com o pai e com a mãe ou vais sozinho? Algumas vezes vou só com a mãe, Já? outras vezes vou só com o pai. Ok, muito bem. E o que é que tu fazes mais em casa? Quando ela chegou, ela era bebê? Lá a casa? Era 4 meses, acho eu. Então ainda fazia muitos cocós e muitos xixis? E como é que te tinha de fizeste? limpar. Tu ajudavas? Limpavas? Sim. E importavas-te com isso? Não lá muito. Não, é bom ter um animal de estimação. É. Tu quando estás assim triste e zangado com os pais e tudo, vais ter com a Zambi, não é? Sim, e fico com ela a fazer festas que, para mim, ajuda-me. É? Muito bom. Ajuda-te, ela acalma-te quando estás mais chateado. Sim. É? Vou ter que levar uma Zambi lá para a minha casa. Posso levar esta? Não. Ai, não. Deixa-me só falar de outros dois benefícios. Um tem a ver com a obesidade infantil, né? Ou seja, com a redução da obesidade infantil, e outro também muito curioso tem a ver com a produção de endorfinas, que promovem exatamente a redução do stress e da ansiedade. Exatamente. Podemos começar por essa última. Promovem essa redução do stress e da ansiedade e promovem uma sensação de bem-estar. Não é só reduzir o stress e a ansiedade, como também as endorfinas são responsáveis pelo nosso bem-estar. E o Afonso foi muito claro no que disse. Eu, quando estou mais zangado, vou para a beira dela, faço-lhe festinhas e isso ajuda-me.
ele vai controlar os seus níveis de ansiedade, controlar os seus níveis de stress. Ao partilhar e ao sentir que tem alguém lá que está presente, que o ouve, entre aspas, e que partilha o espaço com ele, ajuda a fazê-lo sentir bem, e isto ajuda na autorregulação emocional de que falávamos para trás, que é fundamental. Relativamente à atividade física, é óbvio, um animal, dificilmente um animal se brinca com ele o tempo todo sentado, e portanto tem que se ir passear, tem que se andar, tem que se atirar uma bola, correr atrás, fugir do animal, se ele vier com mais grande, que vier assim com mais velocidade. Portanto, tudo que promova a atividade física hoje em dia é um benefício. E é momento também na rua, não é? Porque temos que passear os cães. Claro, é isso, sair de casa e perceber, quando não se tem espaço em casa e tem que sair todos os dias, que o mau tempo não precisa ser um entrave que as pessoas saem de casa. Certo. E isto também é uma mensagem importante. Muito importante. Agora que estamos no bom tempo, mas no inverno Exatamente. temos que a reforçar. Cristina, só mesmo para acabarmos a nossa conversa, que isto passa a correr, perguntar, com a certeza da resposta, se a Zambi é um novo elemento da família. O agregado familiar também se altera, não é? Quase como um novo filho? Ou... Sim, sem dúvida. Com todas as responsabilidades e obrigações que temos. O treino da Zambi é obrigatório, respeitar os limites dela, conhecê-la, educá-la, porque ela também é educada. Claro. E é um membro da família, sem dúvida. Muito bem. Vocês também já são membros desta família, Filhos e Cadilhos. Obrigada por terem estado connosco. Obrigada, Afonso. Gostei muito. Obrigada, Zambi. Posso ir aí fazer uma festinha à Zambi contigo? Sim. Para nos despedirmos? Então anda cá, ajuda-me. O que é que tu queres ser quando fores grande? Engenheiro informático. Se quisesse ser jornalista, que era, ajudavas. Mas agora vamos dizer para ali. Obrigada pela sua companhia. Obrigada pela sua companhia. Assim terminou Filhos e Cadilhos desta semana. E assim terminou Filhos e Cadilhos desta semana. Antes disso, fico com a nossa agenda. Antes disso, fico com a nossa Joana. Agenda. A Joana também. Quem tiver Joanas lá em casa fica com as Joanas. Quem não tiver, fica com a agenda. Fico bem, fica com o Porto Canal.